Aqui eu trago para vocês uma condição dentro da escrita que para nós é interessante iniciar o entendimento dela. Porque escrever não é um ato solto. E escrever não é o início de um processo. A escrita, ela é a parte quase final de um processo de comunicação. Para que essa escrita tenha excelência, é necessário que outros pontos do desenvolvimento da comunicação tenham também essa excelência. E quando eu falo excelência, volto a dizer, não tem nada a ver com um ambiente perfeito. A excelência é o pleno desenvolvimento daquele determinado ponto da comunicação. Se eu perguntar a vocês, qual é o nosso primeiro ambiente comunicativo? Nós vamos entender que o primeiro ambiente comunicativo que nós temos é o ouvir. A primeira coisa que o ser humano faz é ouvir. Então, aquela escuta ainda muito pouco elaborada, mas uma escuta ainda rudimentar, lá pela 24ª, 25ª semana de gravidez. A criança ali já começa a ouvir. Essa audição, ela consegue, na verdade, ouvir uma determinada frequência de som, que, como eu disse, ainda é muito rudimentar, mas é uma relação com o meio externo. Então, a criança começa a ouvir. A elaboração desse ouvir vai levar, por exemplo, ao pós-parto, quando a criança começa, além de ouvir, escutar. Qual é a diferença de ouvir e escutar? Num parâmetro assim, mais fisiológico. Todos nós ouvimos muitas coisas o dia inteiro na nossa vida. Nós ouvimos muita coisa o tempo todo. Qualquer coisa audível, a nossa audição ela capta. No entanto, ao final do dia, poucas coisas foram escutadas. Então, nós ouvimos muito, mas escutamos de forma seletiva. Então, ouvir qualquer coisa que esteja dentro da frequência cerebral nossa de audição, nós ouvimos. Escutar, ela aprofunda um lado subjetivo, ou seja, alguma coisa que está ligada amplamente somente a mim, e aquilo passa a fazer sentido. Qual é a importância de escutar, ou seja, essa audição que se aprofunda no sentido? O falar está ligado diretamente a essa condição da escuta. Tudo que você apreende na escuta, você começa a utilizar na oralidade, na condição do falar. Primeiro, falar. O falar não quer dizer apenas dizer palavras. Mamãe, papai. Não. O falar é qualquer balbuciar que queira expressar algo. Então, esse falar é qualquer ambiente de fala para comunicar algo. Então, a gente sabe que a criança ela começa a falar antes de dizer as primeiras palavras. Um pleno ambiente de escuta faz com que a fala dessa criança tenha também um pleno desenvolvimento. Então, quando a criança começa a balbuciar aquilo que ela quer expressar antes da palavra falada, ela começa a produzir ali a comunicação dela.
e essa fala começa a ter sentido para ela. Ou seja, é uma fala que começa a se aprofundar, a fazer sentido, e ela vai começar a produzir essa fala a partir da escuta dela do seu contexto. Quando ela passa a falar o código, ou seja, quando ela começa a falar papai, mamãe, chocolate, sorvete, essa criança ela já produziu um ambiente de fala extremamente profundo. Qual é o nosso engano? Achar que a fala se inicia quando a criança começa a falar palavras, códigos, e não. Então, esse falar, ele está diretamente ligado ao processo fino do escutar. Nós sabemos que a criança que não ouve, ela não vai ter o ambiente da escuta e ela vai ter a dificuldade na fala. Nós vemos isso em muitas crianças que têm a deficiência auditiva. A fala está diretamente relacionada com a audição. Muito bem. Essa fala, ela é uma fala meio que de papagaio. A criança começa a repetir tudo que está no contexto dela. Ainda muitas vezes sem uma dimensão de significados. Quando ela começa a reproduzir, baseando-se na condição do significado, ou seja, ela começa a aprofundar, ela começa a ter pleno desenvolvimento dessa fala, ela chega no ponto da oralidade, ou seja, ela começa a oralizar. Então, a criança, quando ela oraliza, ela está num ambiente de desenvolvimento de fala profundo. Tudo que ela expressa oralmente tem sentido e tem sentido profundo para ela. Então, a criança, nesse ponto, ela já tem aí um processo de desenvolvimento pleno, já há muito tempo caminhando. Então, a gente não pode simplesmente achar que um ambiente de fala repetitiva, de palavras reproduzidas, seja a mesma condição da oralidade desenvolvida com palavras que fazem sentido para ela, dentro do contexto dela. Então, esse oralizar está diretamente ligado ao falar com sentido, ao falar com profundidade. Quanto mais a criança desenvolve esse falar com profundidade, mais a sua oralização vai ficar plena. Ponto. Então, a criança, quando fala, ela também se escuta. Então, quando ela fala e ela se escuta, nós temos aí o primeiro ambiente fechado, que é ouvir, escutar, falar, oralizar. E a criança começa a reconhecer a própria voz, desenvolvendo essa oralidade. Qual é o próximo ponto depois dessa oralização? Depois que a oralidade está mais profunda e mais desenvolvida, a criança, dentro do seu processo, começa a ler. Mas o que é que a criança lê nesse momento? A criança começa lendo tudo que está ao seu redor, tudo que está em seu contexto, tudo que está à sua disposição, tudo que está pleno para que ela possa ver e dar significado. Essa é a primeira condição de leitura, ou seja, a leitura do mundo. A criança lê o mundo, ela lê as coisas e ela reproduz a leitura das coisas para aqueles que estão em seu redor. Depois da leitura do mundo, ela vai ler a palavra. Então, ela começa a reconhecer
a condição da palavra escrita, o código. Ela começa ali a construir essa leitura, baseando-se geralmente na construção e na relação entre sílabas. Ela começa a ter uma profundidade maior na condição dessa leitura quando ela chega no ambiente da leitura da palavra. Mas se lembrem que, para a leitura da palavra, é necessário ter uma leitura de mundo bem feita. Para ter a leitura de mundo bem feita, é preciso que ela saiba e desenvolva o seu processo de oralidade. A criança que não consegue oralizar bem, ela vai ter dificuldade na condição da leitura. Vamos entender por quê? Quando a criança fala, ela escuta a própria voz. Quando a criança lê, mesmo que ela leia em voz baixa, ela também escuta a própria voz. Se a criança não oralizou bem, o processo de escuta da própria voz não vai ter o desenvolvimento que precisa ter para que ela leia a palavra bem. Então, ao escutar a própria voz, ela inibe a própria leitura. Então, nós sabemos que existem crianças, desde muito pequenininhas, que não gostam de ler. Elas não gostam de ler porque boa parte delas não desenvolveu ainda o oralizar. E quando eu digo não gostar, não quer dizer o não querer ler suficiente ali, não querer ler. É o não gostar daquilo que ouve. Então, muitas crianças em sala de aula, elas evitam ao máximo ler qualquer coisa porque para elas é um tormento a leitura. Até ler em voz baixa é um tormento para ela. Então, para que ela leia bem, ela precisa do processo de oralizar e do processo da escuta. Porque ela vai ler bem quando ela oralizar bem e tiver um processo de escuta mais profundo. Ponto. Ouvir, escutar, falar, oralizar e ler são 5 processos intrínsecos um ao outro. E aí vem o 6º processo, que é a escrita. Quando esse processo anterior ele não está plenamente desenvolvido, a escrita vai sofrer. Então, por isso que eu coloquei logo no começo do nosso bate-papo aqui as várias frases ditas por todos nós quando o assunto é escrever. Quando o assunto é escrever, é aquele tormento, por quê? Porque as pessoas acham que escrever é um processo difícil. E por que escrever é um processo difícil? Se nós formos olhar a escrita pela escrita, vamos entender que não é um processo difícil. Para ser um processo difícil, requer que nós pensemos que essa escrita, ela não é só o ato de escrever. Ela é uma condição de comunicação que envolve todos os outros pilares anteriores. Quando você escreve, o que é que você faz enquanto escreve? Você lê o que você escreve. Alguém aqui consegue escrever sem ler o que está escrevendo? É impossível. Todos nós escrevemos, ao mesmo tempo que escrevemos, lemos na mente aquilo que escrevemos. E quando nós lemos o que escrevemos, o que é que acontece? Nós ouvimos a nossa própria voz. Então, a escrita não é só o ato mecânico de escrever. A escrita é um processo profundo de comunicação que está intrínseco e implícito em todos os outros processos.
Quando você escreve, você lê e escuta a sua própria voz. Então você lê, você fala e você ouve. Então a escrita não é um processo que está solto. A criança não começa a escrever quando ela escreve o código. Ela não começa a escrever quando ela escreve gato, bolo, bola. Este momento da escrita já é um momento muito posterior ao início do desenvolvimento da escrita. Quando é que começa a escrita? Quando amadurecemos lá o processo do oralizar. Por quê? Porque quando começamos a oralizar com sentido, quando o processo começa a ser profundo, nós tentamos reproduzir na escrita aquilo que falamos. Então você vai pegar uma criança que faz as garatujas, e as garatujas dessa criança têm sentido. Se você pedir para que ela escreva, ela, por exemplo, ela diz assim, gato, e aí ela faz um risco no papel e diz que aquilo é gato. Se você perguntar àquela criança 2, 3 horas depois, ela vai lhe dizer que aquilo é gato. Porque para você não tem sentido. Claro, você não sabe aquela língua. Mas para a criança faz todo sentido. Porque quando ela escreveu uma representação que nós chamamos de garatuja. Mas para ela é escrita. Então, uma criança que não tem um desenvolvimento dessa garatuja pleno, ela vai ter um ambiente de escrita também difícil. Então, a escrita não é solta. A escrita não é um ambiente dela mesma. Então, quando é que nós começamos a escrever? Nós começamos a escrever lá no berço. Não começamos a escrever quando riscamos a primeira palavra bolo, bola. Este processo de escrever bolo, bola, já é um processo posterior ao primeiro desenvolvimento da escrita, o qual, mal desenvolvido, vai deixar brechas na escrita dessa criança nesse desenvolvimento posterior. Então, para que haja um processo pleno da escrita, é necessário que haja todo um processo anterior que sustenta essa escrita. Se essa escrita não for sustentada, ela também não vai ser desenvolvida. E onde é que a escrita é sustentada? Em todo o ambiente anterior da escrita. Então, eu acho que aí a gente fecha um entendimento que escrever é um desenvolvimento que depende de outros fatores. Agora, o indivíduo ele tem dificuldade de escrever. Onde está o ponto fundamental da dificuldade desse indivíduo? É com isso que o processo educacional deveria se preocupar. Onde está a falha na execução do processo de comunicação? Mas como nós entendemos que escrita é apenas o ato de escrever, nós não nos preocupamos com o restante do ambiente comunicativo. E isso faz com que o aprofundamento da dificuldade também aconteça. Quanto mais o tempo passa e mais profunda essa dificuldade se torna, maior será a dificuldade desse indivíduo para escrever. Um indivíduo com 10 anos de idade com dificuldade de escrever vai ser um indivíduo de 20 anos de idade com dificuldade de escrever. E vai ser um indivíduo com 30 anos de idade com dificuldade de escrever e será um indivíduo com 60 anos de idade com dificuldade de escrever. Posteriormente, 80 anos de idade com dificuldade de escrever.
Então, a gente precisa fechar esse circuito, a gente precisa entender esses processos, a gente precisa analisar de maneira mais profunda o que é essa escrita nossa. Por isso que a proposta da nossa conversa hoje é: vamos falar sobre sua escrita? Porque é sobre sua escrita que nós estamos falando. É sobre sua escrita que nós estamos nesse diálogo de entendimento para saber em que ponto pesa essa dificuldade. Então, a dificuldade de escrever não é apenas a reprodução gráfica de um código. Porque escrever mecânico é a reprodução mecânica, a reprodução gráfica mecânica de um código. E aí a gente precisa entender um pouco mais.